Saudações! Mais um episódio do Hello Bonjour. O Hello Bonjour é um podcast que a gente recebe pessoas aqui na nossa casinha do Canadá. Eu sou o Gustavo. E eu sou a Marcel. E hoje a gente recebe... Guilherme. Erduin. Você gostaria de começar dizendo quem era o Guilherme antes do Canadá? Quem era o Guilherme? Boa pergunta. Na verdade, o que o Guilherme fazia, né? O Guilherme trabalhava com design no início, depois começou a trabalhar com motion graphics no Brasil e fiquei 5 anos trabalhando com isso lá. Isso assim que você saiu da escola, você fez faculdade? Eu fiz faculdade de design gráfico na Federal de Pelotas e logo depois de me formar eu fui para Porto Alegre e comecei a trabalhar com motion design lá. Aí fiquei 5 anos trabalhando lá e resolvi ir para cá. E com publicidade, né? Isso, dentro da publicidade, isso, fazendo comerciais para marcas, basicamente, vendendo carro, vendendo o que fosse. E aí, o que fez você querer vir para o Canadá? Então, eu comecei a chegar num lugar lá em que eu estava ficando estagnado e eu não estava conseguindo mais desenvolver o que eu gostaria de fazer, eu não estava conseguindo aprender por mim mesmo o que eu gostaria, para desenvolver os skills que eu gostaria de desenvolver. E aí eu... De animação, né? De animação. Sim, exatamente, de animação. E aí eu resolvi que eu ia vir pra cá porque tinha uma escola muito boa aqui, a Vancouver Film School. E aí eu ouvia muito falar dessa escola e eu sempre tinha vontade de ir pro Canadá, não sei porquê, mas eu tinha muita vontade de morar em Toronto, talvez por causa do... Tinha um time da NBA, Toronto Raptors, e não era nos Estados Unidos. Talvez por isso. Mas acabou não rolando, isso era uma ideia na faculdade, assim, e acabei desistindo por um tempo, e aí quando apareceu esse nosso Film School, eu falei, juntou tudo que eu precisava. Aí vendi tudo que eu tinha pra lá e vim pra cá. Maravilha. É porque é um curso rápido, né? É um curso técnico. Eu estudei, enquanto eu estudava na universidade, na faculdade, eu também estudava no curso técnico ao mesmo tempo, então eu fazia um curso de tarde e o outro de manhã, e aí fazia um estágio à noite. E aí, quando eu vim pro Canadá agora, eu tenho 33 anos. Desculpa. Eu tenho 33 anos. Acontece. Eu tenho 33 anos, então, eu não queria perder mais 2 ou 4 anos estudando para recomeçar uma carreira. Na verdade, não era nem recomeçar uma carreira, quando eu vim pra cá era só para desenvolver meus skills para fazer os comerciais melhores, para conseguir fazer animação tradicional para publicidade, que eu achava que era isso... o caminho que eu tinha que seguir. Eu achava que era um lugar que era o skill que eu precisava desenvolver, porque eu sempre gostei de desenhar, e eu falei, vou botar isso junto com design gráfico para fazer motion. Mas daí, quando eu vim pra cá, as coisas mudaram. Mas aí, quando começaram a mudar as coisas aqui, eu falei, não quero ficar, 2 anos para começar uma carreira nova aqui, ter que começar do zero já. Já é difícil começar do zero num país novo, e ter que começar do zero numa carreira nova também, depois de 2, 3 anos, seria muito... não muito tempo perdido, mas... não valeria a pena pra mim. Com certeza. A gente passou por isso também. Eu, quando resolvi vir pro Canadá a primeira vez, 2015, né, que vocês chegaram. Eu cheguei em 2015. Foi 2015. Eu também. 5 anos. Eu não queria mais perder tempo. E eu lembro na época, fazer um curso de roteiro, e o fato do curso aqui ser de 1 ano só, muito me encheu os olhos, sabe? Pior que o mais engraçado comigo é que nosso plano não era nem vir pra cá de muda, assim, não era emigrar. Nosso plano era, eu queria estudar e aprender tudo que eu podia aprender aqui e ver onde as coisas aconteciam. Eu não consegui fazer planos de muitos anos pra frente. Então as coisas meio que foram acontecendo, assim, eu ia fazendo esforço e apostava no que se desdobrava nisso. E aí aconteceu, quando eu escolhi VFS, foi a mesma coisa, eu vim pra fazer motion e aí de novo mudou tudo e acabei... então você ia fazer motion graphics na VFS? Não, eu ia fazer animação na VFS, mas era pra voltar a fazer motion graphics depois, pra desenvolver meus skills pra botar na motion graphics. Mas daí eu cheguei aqui e falei, olha... Até porque você queria continuar trabalhando com propaganda, né? E propaganda normalmente é motion. Na verdade, não é que eu gostaria, eu nunca fui muito apaixonado por publicidade. Acho que a ideia de publicidade é uma ideia meio... eu não vejo, pra mim, não tive uma satisfação muito pessoal por fazer isso, por passar minha noite, às vezes virando noite, ou por dar tanto do meu esforço pra ter a finalidade de vender um carro, ou vender algum produto que só cria desejo nas pessoas e que não acrescenta muito, assim, gera um consumo desnecessário, que gera disso também outros problemas sociais. Sim. Não tinha um propósito muito, tava gastando minha vida por uma coisa sem propósito, assim, não. E aí, mas fazer também animação, fazer cartoon também não era nunca foi uma coisa que passou na minha cabeça, assim. Mas é porque você também não tinha
visão de indústria lá em Porto Alegre, né? De cartoon eu tinha. Sim, exatamente. É muito louco isso, porque eu sempre, desde criança, assistia muito desenho animado, assim. Eu parei, depois de um tempo eu parei, mas enquanto criança eu assistia o tempo inteiro, assim. Eu era fascinado, mas eu nunca... Pra mim, quem fazia desenho animado era um alien que vivia em outro lugar do mundo. Assim, nunca era uma realidade pra mim. Quem imaginar no interior de Pelotas, no interior do Brasil, Que alguém, que eu ia estar fazendo que eu podia fazer um Tom and Jerry da vida. Uhum. Isso era surreal. Quando eu era criança, era surreal só sair de Pelotas para ir pra qualquer outro lugar, porque a gente não tinha muito dinheiro, então... Sim. Viajar pro exterior já era uma loucura. Com certeza. Trabalhar no exterior, morar no exterior, mano. A gente falou isso acho que foi no primeiro episódio, que a Marcela, pelo menos, ela nunca imaginou que Uma pessoa faz. Pessoas faziam desenho. Ah. E eu, a mesma coisa com games. Eu tive que vir pra cá, pra Vancouver, pra entender que era uma indústria que pessoas realmente se sustentavam com isso. É muito louco, até porque um pouco antes de vir pra cá, eu comentei com um colega de trabalho que eu gostaria muito de fazer desenho animado, assim. Só que eu falei meio que da boca pra fora. Eu falei como assim, sabe aquele sonho louco que a gente tem? Aquele sonho que a gente tem quando criança que provavelmente não vai se realizar ou que a gente não faz nada. Tipo, eu queria ser jogador de basquete NBA. Sabe? Eu sei que isso não vai acontecer, queria ser astronauta. Eu queria ser astronauta. A chance é Exatamente, eu adorava a ideia de ser astronauta. Então era mais ou menos isso, assim, tipo, nunca virou uma realidade. Até quando eu falei isso pra ele, não virou uma realidade pra mim, assim. Eu falei por falar, mas eu vim pra cá ainda assim com a intenção de aprender motion. Quando eu cheguei aqui, as coisas, tipo... Mas você sabia que o curso era clássico? Assim, eu sabia que era animação tradicional clássica. E que era bem cartoon, assim. Eu queria aprender como se fazia o ofício, assim, do zero. Eu queria aprender como se fazia quando inventaram a técnica. Pra entender o porquê, e os porquês e os comos da situação, antes de ficar dependendo de softwares ou qualquer coisa assim, só pra saber pelo craft mesmo, pela arte, assim. Sim. E eu acho que ajuda muito na sua profissão também, né? Porque você sabe a base mesmo. Sim, com certeza. Eu não conseguiria ser animador, não pelo menos com o que eu tô fazendo hoje ou o que eu faço hoje, sem ter estudado na VFS. Jamais. Eu jamais conseguiria fazer isso. Antes eu apanhava pra fazer coisas muito simples que hoje eu olho e faço em 3 minutos, 4 minutos, que eu penso assim, tipo... Que você entende como funciona. Exatamente, eu entendi. Eu tive que estudar muito, tive que reaprender a desenhar aqui, então foi bem desafiador, assim, no início, mas valeu muito a pena, assim. Mas você já desenhava desde criança? Eu desenhava, tipo, quando criança eu desenhava muito. Eu lembro que eu copiava a capa da Placar, assim. Eu desenhava as capas da Placar. Assim. Depois disso, desenhava camiseta de time de futebol, que a gente inventava essas coisas, assim, logo. Mas daí depois eu parei por um tempo, aí eu comecei a andar de skate, e aí eu conheci uma galera que também grafitava, eu comecei a grafitar com eles, grafitei por um tempo, e aí que eu voltei a ter mais contato com desenho, mas também sempre pro grafite, assim. Aí depois disso eu entrei pra faculdade e eu meio, por mais louco que seja, eu meio que parei de desenhar. Entrei na faculdade de design gráfico e eu parei de desenhar tanto. Que engraçado. Mas não tem que desenhar na faculdade? Tinha que fazer, sei lá, tipo, desenho life drawing, desenho ao vivo, mas desenho de figura humana, mas eu perdi um pouco aquele encanto por desenhar. E depois, lá pelo final da faculdade, eu voltei a desenhar de novo, porque eu voltei a grafitar com mais força, e aí eu voltei a desenhar bastante. E aí aí depois que eu comecei a trabalhar com motion, aí sim, eu parei de desenhar se eu fizesse 3 desenhos por ano era muito. Entendi. Eu não fazia quase mais nada. Não acredito que eu nunca ouvi um desenho grafite seu. É verdade, eu também nunca vi. É verdade, porque lá no Rio a Marcela estudou num curso de um menino que era grafiteiro profissional e ele conhecia todos os famosos do Rio. Eu conheci eles todos. Quando comecei a grafitar aqui era 2005, 2006, não sei. Foi muito tempo atrás. Eu era adolescente ainda, então tipo, era quando ainda era um crime, quando a polícia ainda parava. Sim. Era questão de ser rebelde, né? Eu nunca fui bom, mas era que nem coisa no skate também, nunca fui muito bom, mas era sempre muito divertido fazer isso. Assim, acho que tava fazendo era mais divertido do que ser bom em si, sabe? Então, por isso que eu sempre fazia assim, era ruim, importava muito, fazia outra, depois fazia outra e outra. Que bom, eu acho que isso te preparou pra animação, porque animação é meio que você vai fazendo de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Não? Então, não, qualquer coisa, na verdade, que tu faz de novo, faz de novo. O grafite, na verdade, só me deu uma referência diferente, na verdade. Isso eu carrego comigo hoje quando eu desenho, quando eu ilustro. Eu olhei por muita referência diferente que às vezes um animador, pelo menos os canadenses aqui, não vão. Eles não vão por esse trajeto, eles vão por eles têm muito desenho animado e dali eles já sabem que é uma possibilidade para eles e eles fazem isso aqui. Eu fiz um caminho muito torto para parar onde eu parei, mas isso acho que
essa diversidade de conteúdo meio que agregou, assim, para o meu conhecimento. A gente tá lendo um livro que o Gu me recomendou, que eu tô apaixonado. O nome do livro é Range. E ele fala exatamente como a diversidade de conhecimento ajuda você em qualquer uma das áreas que você quer aplicar. Sim. Ele desmistifica, assim, ele começa o livro considerando o Tiger Woods, né? Que o pai dele colocou ele pra jogar golfe desde os 2 anos de idade. Eu acho que é o Rafael Nadal, que é um cara que passou por diversos esportes. Ah, não, foi o Federer. Isso, o Federer. Um cara que ele passou por diversos esportes até depois se achar no tênis. E mostrando que, né, o Roger Federer também é pica. O top, né? Ele também foi top do tênis. E mostrando, assim, depois você vê outros capítulos que ele vai falando. O Van Gogh, por exemplo, também, ele só nos últimos 3 anos da carreira dele que ele realmente se achou em termos de estilo. Que ele passou a maior parte da vida dele dizendo que ele não sabia desenhar. E testando coisas novas. E nunca teve reconhecimento pelo que ele fez. Mas ele mostra o tanto que ter falhado em tantas artes, né, em tantas coisas que ele tentou, contribuíram para a pessoa que ele foi quando ele foi considerado um gênio. Entendeu? Eu acho que a falha, na verdade, é uma oportunidade de aprendado. Então, tipo, qualquer erro que tu faz é um aprendizado que tu tira daquilo ali, sabe? Se tu fizer sempre as coisas perfeitas, eu acho que tu não tira muito proveito daquilo, mas quando tu erra, tu vê o que tu fez de errado e tu sabe que não fazer depois. Com certeza. E isso te cria um certo banco de como resolver problemas, assim, na tua cabeça, que quando tu precisar daquele problema de novo, tu já sabe como resolver porque tu já viveu ele. Aprender é acumular erros, sabe? Eu acho. Quanto mais pensar você erra, fora mais da você caixa. aprende. Não? Quero ensinar isso pros meus filhos. Eu li uma dessas quotes, né, de internet, botaram a figura do Yoda, então não sei quem falou. Baby Yoda. Botaram a figura do Yoda, então não sei quem criou essa quote, mas o cara diz mais ou menos assim, que o mestre errou muito mais vezes do que o cara que desistiu. Sem dúvida. Assim, Ele só continuou, sabe? Ele acumula os erros. Tem uma frase de motivação de basquete que dizem, e que eu levo assim, que eu acho que ela é legal pra vida, mas é que tu erra todos os arremessos que tu nunca fez. Sabe? Tipo, então, se tu fizer o arremesso, tu tem a chance de acertar, mas se tu não fizer, tu já errou desde o início. Então, tipo... lógico que, tipo, quando tu vai começar uma coisa nova, uma coisa difícil, tem todo um medo, sabe? Mas... se tu não fizer alguma coisa por causa do medo, tu vai, com certeza, deixar de viver alguma coisa, por pior que ela seja, e tu possa tirar alguma coisa daquilo depois. Nossa, já vi esse mesmo pensamento em tantas formas, né? Aquela ideia do o não você já tem, né? Então vamos tentar pegar o sim. Acho que foi essa foi uma das frases que meu pai mais se arrependeu de me De falar? falar. Por quê? Porque eu nunca mais parei de argumentar na minha vida, né? Que eu já tinha, tem que buscar o sim, então eu buscava o sim até o final. Enchi o saco do meu pai pra sempre. Não tinha não mesmo. Não tinha não pra mim. Pobre pai. Pobre pai. Tem noção. Não discuta com a Marcela, não. Você vai perder. Já sai. Se não pelo argumento, mas pelo cansaço. Com certeza. É difícil. Mas então, você, assim que você terminou a faculdade, a BFS, o curso de animação, você visou voltar ao Brasil e continuar com publicidade, ou você já estava meio que pensando em ficar por aqui? Quando que você decidiu? Então, eu acho que foi logo no início da BFS. Eu não sei, eu tinha um professor de animação de personagem, de character design, e ele era o Peter McAdams. E ele é um animador muito bom, assim, e ele é um cara que dá pra ver que ele é apaixonado pela arte, assim, pelo craft de fazer um negócio, e ele era extremamente talentoso. Ele anima no whiteboard. O cara animava no whiteboard, o cara sentava e desenhava qualquer coisa muito rápido, assim, tu olhava e falava, eu desisto, sabe? Passava a tarde, tentando resolver um problema, o cara sentava, fazia em 2 minutos e falava, eu desisto. Mas dava pra ver a paixão que ele tinha, era meio contagiante, assim, e quando a gente conversava sobre animação, era sempre uma conversa legal. Em contrapartida com um professor que eu tinha de effects, de efeitos, que é o que era o foco para voltar para publicidade, era aprender a fazer efeitos melhores. E eu não me empolguei muito com a matéria de effects, ou sei lá, não sei se não foi desafiador o suficiente como eu gostaria que tivesse sido para aprender bem, ou... mas é um curso também que é voltado para design de animação de personagem. Sim, com certeza. O foco principal é isso, é contar uma história, de saber sair pronto para fazer teu próprio filme. Então,
Tanto que vocês terminam o curso com Com dois filmes, projeto dois projetos de filme. desenhado à mão, né? 2 projetos. Um feito à mão. Agora eu não sei se ainda assim, mas quando eu tava lá, quando a Marcela tava lá, assim, saía com um filme feito todo à mão e um filme feito no computador. Espero que eles mantenham, eu acho legal. Eu acho que eles mudaram um pouco disso agora, mas eu não sei. Eu sei que eles vão ter mais dos softwares desde o início. Então eles têm, tipo, Harmony no primeiro termo. O que eu acho que vale a pena, porque a indústria daqui trabalha com software. Mas eu acho muito importante a VFS manter o de desenho, porque é meio que como você aprende de verdade, eu acho. Ou pelo menos mais estavelmente. Mas, respondendo a pergunta, eu acho que foi depois do primeiro termo. Acho que o termo aqui é 2, 3 meses, se eu não me engano. Depois do primeiro termo que a gente aprendeu as coisas mais básicas, que a gente teve o primeiro trabalho que a gente teve que fazer, que era com um personagem, era um sapo pulando e atuando. Eu acho que foi ali que eu percebi, olha, eu consegui fazer. Legal. Talvez eu consiga fazer isso, quem sabe. Legal. Mas eu nunca... Como você gostou bastante? Eu gostei muito, assim, fiquei muito empolgado, porque daí juntou aquela coisa que eu sempre gostei de desenhar com... Aí você lembrou de você mesmo falando que você queria trabalhar com isso. Meio que juntou tudo, assim, e como eu falei, eu nunca consegui fazer plano para longo prazo, então eu vim para cá para estudar, para aprender e ver o que ia acontecer depois. Se tivesse que voltar pro Brasil, se tivesse que ir para qualquer outro lugar eu ia, mas eu nunca fechei nem abri nenhuma porta, assim, eu só deixei rolando. E aí, perto do final do curso, que foi quando eu descobri que eu não ia mais voltar pro Brasil, que foi quando eu, nas últimas 2 semanas de curso, eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar na Nova Zelândia. Uau! E aí foi que eu falei com a Viviana, eu falei, olha, para algum lugar a gente vai, mas pro Brasil a gente não vai voltar, tipo, vamos pra Nova Zelândia, ou a gente fica aqui. Bibiana é a esposa dele. Isso. Bibiana é minha esposa. Tá aqui, escondida. Tá escondida. Ali, ela já vem também. Mas... Desculpa, eu tava falando Nova Zelândia. Isso. Foi chamado pra eu fui pra lá, e só que como tá nas 2 últimas semanas do curso, e pra Nova Zelândia era pra voltar pra área da publicidade também, fazendo motion graphics. Era um ex-colega meu de trabalho, tava trabalhando lá, e aí ele lembrou que eu existia e falou, tem uma vaga aqui, tu quer vir? Sim. E aí eu fiquei meio assim, fiquei pensando, fiquei tentado. Né? Mas aí eu fiquei pensando assim, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma aposta em mim, eu vou fazer uma aposta na loucura e vou dizer pra eles que não agora. E vou esperar me formar e ver se eu consigo entrar na indústria de animação aqui, vai que é. Aí você disse não pra Nova Zelândia? Eu não disse não, eu fui bem aberto com eles. Eu falei que eu tava terminando o curso, que eu tava aqui no Canadá, minha esposa queria começar a estudar aqui também, e que a gente tava recém começando a fazer uma vida, então que uma mudança grande seria meio complicado, mas que eu também queria ver quais eram as possibilidades aqui agora, naquela hora, porque eu tava acabando de me formar, e eu não queria simplesmente sair daqui sem nem tentar nada. Queria ver o que ia dar aqui primeiro também, porque o Cartoon ainda já tinha virado a prioridade. Sim. E Vancouver é um polo de animação, né? Eu descobri isso quando eu tava no curso aqui, eu não sabia aqui. Quando eu vim. Eu sabia que tinha uma coisa aqui, mas é coisa de Hollywood. Eu sabia que tinha uma coisinha aqui, mas eu não sabia que era tão grande. Sim. Acho que quando eu cheguei aqui, a gente começa a ver o impacto, o tamanho das coisas e os projetos, assim, as coisas começaram a cair a ficha, assim, um pouquinho. Sim, legal. E aí, como você conseguiu o seu primeiro emprego na animação? Pois é, essa foi uma loucura, na verdade, até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu. Surgiu. Porque a indústria aqui, por maior que ela seja, por maior que tenha 4, 5 empresas grandes, 3 empresas grandes, 2 menores e tal, e tem muito projeto rolando, ela é uma indústria muito fechada. Então, tu tendo um certo talento, tendo um trabalho que seja aceitável para a indústria e tu conhecendo alguém, tu consegue entrar fácil, mas você é um brasileiro de Pelotas, que acabou de se formar com um monte de estudantes também que estão procurando trabalho aqui. Sem visto, né? Todo mundo procurando visto, tentando conseguir um visto para conseguir ficar aqui. Com um monte de gente que já trabalha com animação há um tempo. E essas pessoas que já estão na indústria, elas não se misturam muito com os estudantes, não sei porquê. Eu agora não tenho contato com nenhum estudante também, só acabo não conhecendo. Então, tipo, eu não sei, eu me formei, mandei meu demo reel para tudo que é lugar e fiquei esperando lá. E enquanto isso eu fui falando com as pessoas que eu conhecia aqui, os meus colegas já tinham conseguido trabalho, os canadenses conseguiram 2 dias depois. É muito mais fácil, assim. Na verdade, quando eu me formei na minha formatura, quando eles estavam apresentando, porque quando a gente se forma na VFS aqui, a gente tem uma apresentação dos nossos trabalhos no cinema, então as pessoas vão assistir nossos filmes, as pessoas da indústria também vão. E nesse dia, o pessoal do instituto chamado Titmouse veio falar comigo e me ofereceu um teste para trabalhar com eles.
E aí eu fiz o teste, uma semana depois eles me entraram em contato e disseram que eles tinham gostado muito do meu teste e que iam passar para a parte legal para ver se era possível me contratar ou não. Uhum. E aí foi meio frustrante que chegou, passou uma semana e eles falaram, e eu acho que aconteceu um problema de comunicação, eu acho que eles entenderam que eu não estava no Canadá ainda, que eu estava no Brasil querendo vir pro Canadá. E aí eles falaram, desculpa, infelizmente o projeto tem 3 meses e nós fomos com os advogados, eles disseram que vai levar 4 meses pro teu visto sair aqui pra tu poder trabalhar com a gente, então não vai ser viável por agora. Aí bateu um início de frustração e de preocupação, porque a gente tinha 3 meses depois do meu visto, depois do meu curso acabar, pra gente ou conseguir um visto ou ir embora. Sim. E aí, 2 semanas antes do visto acabar, 2 ou 3 semanas antes, eu recebi um teste da DHX, acho que um professor meu me indicou pra eles. E aí eles mandaram um teste, no dia seguinte eu fiz o teste, entreguei em 2 dias, foi super rápido, fiz o teste. E aí, 1 hora depois que eu entreguei o teste, eles me ligaram pra marcar uma entrevista, assim. Aí, legal. Dali em diante, já tava meio que tudo certo, assim. Não foi nenhuma entrevista, na verdade, foi mais um prazer, aqui é a tua produtora, aqui é a tua supervisora, vamos começar a trabalhar. Legal, Segunda-feira tu começa, que bom. sabe? Convenhamos que eu assisti o seu projeto final na escola e você é realmente um excelente animador. Valeu. Eu trabalhei muito quando eu vim pra cá, na verdade, porque crescendo a gente nunca teve muito dinheiro lá no Brasil, e aí pra vir pra cá eu vendi tudo que eu tinha em Porto Alegre, a Bena abriu mão da vida dela, que ela tava fazendo lá também pra vir pra cá. Acho que é por isso que a gente é amigo, né? E aí, a gente abriu mão de tudo e aí eu sempre trabalhei muito, então tipo, eu sempre fui meio doente pra trabalhar, eu sempre gostei do que eu fazia, então eu sempre trabalhava também como um hobby às vezes. Sim. É legal, é muito legal você gostar do que você Com certeza, trabalha. Acho que ajuda. Não digo que eu sou apaixonado por trabalhar, todos os dias eu acordo dizendo, tô louco de vontade de trabalhar hoje, mas mas é um trabalho que eu gosto de fazer, se for comparar com vários outros trabalhos que tem que fazer. Eu costumo me policiar. O dia que eu tô assim, meu Deus, tenho que levantar pra trabalhar, eu fico assim, cara, é o melhor emprego que eu já tive. Vou calar a boca, levantar e fazer. Mas eu acho que não tem nada que tu seja obrigado a fazer todos os dias, 5 dias por semana, que tu vai adorar todos os dias fazer aquilo. Acho que tem um dia que tu vai acordar e dizer, tô com preguiça, queria ir pra praia hoje, em vez de ter que sentar no computador por 10 horas. Sabe? Pois é, ainda mais agora no verão, né? Isso é normal. E que o nosso setup pra trabalhar, cara, o sol bate na nossa cara, sabe? Então quando tá sol, você fala assim, tudo que eu não queria estar aqui. O sol batendo nas minhas costas, eu indo trabalhando em casa. E a gente mora do lado da praia, né? O Guilherme é nosso vizinho, então a gente mora bem do lado. É só você descer e ficar atravessar a rua. No sol, atravessar a rua e ficar lá no sol. E é ótimo, assim, uma benção poder morar na frente da praia, mas com certeza. Às vezes é meio torturante, assim, parece um problema de primeiro mundo. É meio torturante. Agora a gente pode dizer que a gente tem problemas de primeiro mundo. Ai, droga, eu odeio morar perto da praia. Aquele nossa, eu não aguento mais morar na frente da praia e não poder sair pra lá. Tem que ficar em casa trabalhando, ganhando dinheiro. Que absurdo, trabalhando com animação. Ai, que droga. Ai, meu Deus. Não posso ser. Isso é pecado falar isso. Com certeza. Até bate na madeira. Não, tá tudo bem, tá lindo. Adoro. Mas aí a DHX estendeu o seu visto? Eles conseguiram? Sim, isso foi mais louco que eu tava tentando ver um processo de visto chamado PGWP que tem aqui, que é para um postgraduate, que é para quando depois tu te forma, tu pode conseguir esse visto. Eu tirei também. E se tu consegue esse visto, tu estende teu visto, tu pode trabalhar por 3 anos em qualquer lugar que queiram te contratar. Tu é livre pra trabalhar. Anos? Da VFS tu pode conseguir de 3 anos, só que aí é que tá. Podia, né? Agora não pode mais. Nunca pôde, na verdade. É o jeitinho que o brasileiro dava, e aí na época eu fui num consultor de imigração, ele falou, faz esse jeito aqui, todo mundo faz, vai se dar. E aí eu resolvi, eu vou entrar nessa, vamos ver se vai que eu consigo. Eu tava meio desesperado, assim, eu já tava querendo ficar aqui. Sim. E aí eu comecei a fazer esse processo de aplicação do visto. Só que uma semana depois a DHX me chamou, e aí eu comecei a trabalhar lá, e aí eles falaram, não, a gente não quer esperar a resposta disso aí, porque provavelmente vai ser não. Então nós vamos fazer o processo de visto já. Aí legal. É uma empresa de 1.300 funcionários, com ações na Bolsa de Valores. É maior, né? É uma empresa absurdamente grande. É maior. É uma das 5 maiores do mundo de animação, eu acho. Uau, eles têm canal de TV, eles têm tudo. É um absurdo de grande, assim. Legal. E então eles têm um time começou no Pony, né? Eu comecei no My Little Pony. Legal. Eles têm um time de advogados que já conhece esse processo de imigração, porque, sei lá, pelo menos quando eu vim pra cá, 40% dos estudantes aqui eram internacionais e 60% canadenses. Ou nem sei se é
50/50, sei lá, era bem Na minha parelho. turma não foi. Na minha turma foi menos canadense do que... Ah, não, na minha sim, mas isso é a estrangeiro. VFS, mas aí tem tá. Capilano, tem outras universidades aqui de animação que a maioria é canadense. Canadense. Então, sei lá, eu chutando a média seria 40/60, então Sim. eles estão acostumados a fazer processo de imigração toda hora. E eles fizeram em uma semana, saiu resposta de visto, eu fui legal. fui na fronteira só carimbar ele e já tava com visto de trabalho pra, eu acho que era 3 anos meu visto de trabalho. Legal. O LMIA? O LMIA, tá. o estúdio pagou uma taxa pra me contratar aqui. Legal. Legal, Não, é um né? ano, ele tá dizendo que é um ano, foi um ano. Legal. Só que era ótimo, só que tinha um porém que era muito ruim. É que se tu consegue um LMA por uma empresa, tu tem que ficar vinculado nessa empresa. E na posição que tu foi contratado nessa empresa. Tem um certo wiggle room, tem um certo... Não sei certo espaço pra jogar assim, nas posições que tu vai trabalhar. Não quer Você dizer ficou que... no mesmo projeto? Não, tu pode trocar de projetos. Tu até pode trocar de posição, assim, quando eu comecei eu era layout artist, eu era artista de layout. Eu fui promovido para key layout artist, que eu fazia as poses mais difíceis, as cenas mais difíceis. E ali eu pude ser promovido, mas se eu fosse passar para ser supervisor ou algo assim, aí teria que reajustar meu visto. Entendi. Então, ou para outra área. Tipo, para outra área, se fosse para outro departamento, assim, aí teria... Para animador até acho que não, mas se fosse para um outro departamento desvinculado de layout ou animação, que fosse lá para storyboard ou algo assim, daí provavelmente eu teria que ajustar meu visto. Entendi. Isso era um grande limitador, né? Porque a indústria de animação aqui no Canadá, ela é sazonal. E eu não sou empregado da empresa, por mais que eu fui contratado pela DHX para aquele período, eu era um funcionário do My Little Pony da temporada que eu estava trabalhando. Acho que era a sexta quando eu comecei. A gente é contratado por projeto, né? A gente não é contratado por empresa. O que é ótimo e é horrível ao mesmo tempo. Com certeza. Dá aquela certa liberdade de um jogador de futebol, de ter um mercado livre, de poder trocar de um lugar para o outro e valorizar teu passe. Isso, exatamente. Renegociar contratos, renegociar salários, porque tu tem mais poder sobre o teu contrato. Só que ao mesmo tempo é meio chato, porque quando tá acabando um contrato, tu já tem que começar a caçar outro contrato ou conversar com o estúdio. E se tu tá vinculado a um só estúdio, tu tem que ficar vinculado ao que aquele estúdio tem para te oferecer. E se eles não têm trabalho às vezes tem gaps, tem espaços entre temporadas. My Little Pony era um show que tinha 3 meses entre temporadas. Putz. Então 3 meses? 3 meses. 3 meses de pré-produção até chegar no estágio em que eu entraria de novo. E Vancouver é uma cidade bem cara pra você passar 3 meses sem trabalhar. Exatamente. Então esse era sempre um estresse quando eu tava vinculado com a LMA, porque eu tinha que ficar catando na DHX, pedindo pra eles lá, consegue me colocar num outro projeto por esses 3 meses, vamos negociar aqui, fazer um contrato por 3 meses. Manter a posição, mas o projeto você podia trabalhar... desde que eu fosse dentro daquele espectro de animação, assim, eu tava tranquilo. Eles me acomodavam em outros shows, mas era sempre um estresse, assim. Isso foi chato no início. Com certeza. Mas aí você decidiu continuar e aí a Bibi começou a faculdade dela. Porque o My Little Pony era um show muito legal de trabalhar. Foi uma loucura ter caído nesse show. Foi muito estranho eu trabalhar no My Little Pony, porque... Como foi seu primeiro dia trabalhando como animador profissional? Num show do tamanho do My Little Pony. Pois é. Já vem tudo pronto. Que todo mundo já conhece. Os processos da DHX, eu imagino que sejam todos já super separadinhos, né? Eu lembro pouco, na verdade, do primeiro dia, porque eu tava muito nervoso. Imagina. Se eu tava tremendo quando eu cheguei lá, deve ter sido pouco, assim, não sabia o que esperar, assim, porque eram 32 anos, 30, eu comecei faz 3, 4 anos, 29, 30 anos. E as crianças aqui começam com 18. E meu supervisor era um cara mais novo que eu, e na DHX, a pessoa é tudo mais... mais novinho. Mais novo que eu, bem mais novo que eu, pessoal recém saindo da escola, sai do high school, vai para um curso de 1 ano e começa a animar, tem 17 anos, eu com 30 anos. Eu me impressionei também que eu conheci a Vanessa, uma menina que com 21 anos, ela era supervisora de background. Eu falei, gente, meu Deus, o que você fez? 21 anos. Mas ela fez isso, ela saiu do high school, aí ela fez capilano, que é 2 anos, e aí ela saiu com 19 anos, ela tava trabalhando, e 3 anos depois... aí eu não tinha muito esse luxo do tempo. Não que eu esteja velho, longe disso, mas... A gente entende. Não sentia que eu tinha muito luxo do tempo pra ficar perdendo... errando então eu cheguei meio nervoso assim porque eu queria trabalhar. Sim. E
E foi engraçado, assim, primeiros dias eles só me mostraram como é que funcionavam os processos do show, não do estúdio, mas do show em si. Me fizeram um tour pelo estúdio na Porque manhã. o show já tava rolando lá na Sim, DHX. sim, eu entrei na 6ª temporada. O show... E todas as temporadas foram lá? Todas foram lá, sim. Desde o início dessa geração que teve de My Little Pony foi lá. Mas era engraçado porque eu não sabia nada do show, eu nunca tinha assistido o show. Não eu era uma... assisti também, eu não sei. Eu não sabia nem que existia o show até eu conhecer vocês. Eu sabia porque tem sobrinhos, crianças, a gente sempre ouve legal. falar, porque todas as crianças adoravam naquela época. Mas pra mim foi estranho. Eu tinha que virar todo fofinho, todo... Uhum. Tem que trabalhar e não é bem o que eu sei fazer melhor, mas eu não sei, acho que acabei, os storyboards eram muito bons, o roteiro era bom, a equipe, os diretores davam muita liberdade pra gente trazer as nossas próprias referências para cenas e isso foi legal, foi um bom campo para eu começar a ir testando coisas. Legal. E eu não tinha nem assimilado, na verdade, quando entrei lá, o tamanho do show que era, assim. Com o tempo, eu comecei a entender que aquela coisa era muito maior do que eu imaginava, assim. Foi meio estranho lidar com essa reação, assim, de ter fãs. Não meu, mas de algo que eu trabalho, assim, foi muito estranho. Os brownies. Aqui, então, tem muitas. Eu fui pra VFS com um menino que era apaixonado pelo My Little Pony. Sim, a gente era avisado. Tem convenções de My Little Pony aqui em Vancouver, em alguns lugares do mundo. E tem homens velhos, né? Homens velhos. Fantástico. Sim, as pessoas de 30, 35 anos. É engraçado, assim. Eu achava... Ok, não tem problema nenhum, mas... Show, cara. Não, você gosta muito bem. Legal. Mas era legal. Obrigado. Sim, exatamente. Você se sente até feliz, né? E tem convenções, tem DJs que tocam músicas inspiradas em My Little Pony, eles vão tudo vestido para as convenções, era muito estranho. Só que a gente sempre era muito avisado, caso a gente fosse uma dessas convenções, que a gente não era... Não que a gente não era autorizado a dizer que a gente trabalhava no show, mas era extremamente recomendado não dizer que a gente trabalhava no show, porque caso a gente dissesse, era muito provável que alguém ia nos seguir durante a feira ou ia ficar nos fazendo perguntas ou coisa assim, nos importunando. Assim, entendi. É muito louco, assim. Eles te endeusavam? Era isso? Eles endeusavam o show, na verdade, porque a gente fazia parte do show. E aí ele trabalhar no show é tipo... Nossa, tu faz o que eu amo, me diz o que vai acontecer, me dá um... e eu nem sabia da história, porque quando tu tá trabalhando no show, eu trabalho com pedaços específicos de um episódio. Te dá uma cena, não. Dá uma sequência de cenas, que é o que eu vou fazer e eu assisto aquele episódio, mas eu não trabalho em todos os episódios, porque são 3... É uma equipe grande que fazem são 3 equipes, cada equipe faz um episódio ao mesmo tempo. Então, o que as outras equipes estão fazendo, eu geralmente não olho, então eu não sei da história, assim. Mas aí algum brownie te não, por incrível que pareça, não. Não que eu saiba, pelo menos. Mas teve... Mas você foi na convenção, né? Não, nunca fui. Ah, tá, entendi. Não. Mas legal ter trabalhado numa coisa tão fora da sua... Foi muito louco, assim. É muito louco porque eu virei um herói para minhas sobrinhas e para as crianças, assim, olha, o Gui trabalha no My Little Pony. E as crianças ficavam, pode desenhar uma Little Pony pra mim. Isso era a parte mais engraçada, assim, a parte porque... Quando eu entrei pra animação foi justamente porque eu pensava, a animação é ótimo de fazer, vou me divertir fazendo, mas também o propósito final dela é algo que me satisfaz. É deixar um legado, porque diferente de um comercial que tem uma vida curta, tem uma duração muito curta, e ele é renovado a toda hora, então tu tem uma massificação muito grande de comerciais o tempo inteiro vindo contra ti. É difícil te lembrar dos que tu assiste, mas desenho animado, filme, entretenimento, se ele é bom, tu conecta com ele, tu consegue te conectar e tu carrega aquilo pra tua vida, tu pode aprender com ele, tu pode te divertir com aquilo. E isso pode ficar para gerações, pode ficar para depois que tu morrer, depois que tu... Com certeza. E isso é legal, tipo, é um jeito de te tornar eterno, ou pelo menos prolongar a tua vida, sabe? Através de alguma coisa que tu fez, tu colaborou com a comunidade, de alguma forma, entendeu? E você toca a vida de outras pessoas, né? Com uma coisa que você fez, que é muito legal. Isso é muito louco, tipo, Cara, fazer animação é uma coisa incrível, porque se parar pra pensar, é um desenho num papel... E tem pessoas que são apaixonadas por desenho em papel, sabe? Tem pessoas que são apaixonadas por um personagem específico que tem criança sonhando com um príncipe encantado que via nos desenhos animados. Cara, é muito louco tu pensar que tudo isso é um desenho numa folha de papel. Sim. Mas que a gente consegue se conectar no mesmo nível humano, assim, no mesmo nível interpessoal, sabe? Isso é muito louco. Com certeza. Eu adoro isso também. Acho bem legal. E é um momento que você, ou pelo menos eu imagino que você tenha se realizado como artista, né? Você vê que você tá
trabalhando num legado para a posterioridade, né? Eu Sim. pelo menos eu sinto assim. A My Little Pony, por exemplo, era um show que ensinava para as crianças sobre amizade, sobre Que legal. aceitação. Não é muito infantil o show, né? Não, ele é bem infantil, ele é voltado para crianças de 7, 12 anos, eu acho. Esses Bronze assistem, eu não sei por quê, porque não é nem o texto, o roteiro não é nem voltado para eles, é super infantil sobre como fazer amigos, sobre amizade, o poder da amizade, de derrotar coisas ruins, que se as pessoas se unem, elas conseguem ser mais fortes. Tipo ursinhos carinhosos, né? Total! Tipo isso, Nossa, tipo isso. total! E elas são basicamente coloridas isso. também. Ursinhos carinhosos faziam isso. É verdade, Se juntavam e todo mundo dava um abraço, aí... E saiu o coração, sei lá. Pode crer. É basicamente isso. E por mais... não sei, por mais fofinho que isso seja, que isso não combine muito comigo, a lição que isso passava para uma geração nova que vai tocar para frente depois que a gente se for é legal. Então, Com certeza. é uma lição válida. Eu acho isso, mano. Com certeza. Hoje em dia o que eu faço não tem nada com isso. Não passo você mais faz lições. hoje em dia? Agora Conta eu aí. vou contar, porque eu adoro o que você faz hoje em dia. Você quer Também. contar? Hoje Né? essa é a parte mais interessante. Pode contar. Pra mim, pode. pelo menos. Pra mim também. Conta assim, como você saiu... O progresso. E como Até você onde chegou você É nesse que não é muito processo? longo, na verdade, né? Beleza. Ah, mas eu acho legal como Não, eu tive você no My Little Pony conseguiu. na sexta, não lembro se foi sexta temporada ou sétima, acho que foi sexta, final da sexta temporada que eu entrei. Aí eu fiquei entre uma temporada e outra, eles me colocaram num show chamado Super Noobs. Era um show engraçadinho, infantil, do Cartoon Network, que eu não sei se foi muito pra frente depois da segunda temporada. Aí depois disso, eu voltei pra My Little Pony pra sétima, eu voltei pra oitava, eu comecei na sétima, voltei pra oitava temporada, e aí depois da oitava temporada, eu fiz, durante um intervalo entre a oitava e a nona temporada, fui pra um show chamado Carmen Sandiego, trabalhei nele por 3 meses. Não sabia que você tinha trabalhado no Carmen. Eu trabalhei 3 meses no Carmen Sandiego. Foi um show que ganhou prêmios também. Ganhou Foi um Emmy. show bem legal, assim, tipo... E o pior é que eu acho que o primeiro ou segundo episódio que eu comecei a trabalhar era no Rio. Se passava no Rio. Olha que legal, nossa. É bem bonito, eu vi uns episódios, é bem bonito. Era legal porque... Acho que, sei lá, na época, metade da equipe do Carmen Sandiego era de brasileiro. Inclusive, a diretora de animação e o diretor de animação tradicional. Uau! Então, a diretora de animação era muito específica, e ela é carioca também, então ela era muito específica como ela queria que o Rio parecesse, assim, sobre como deixar o Rio mais parecido com o Rio, não a versão americanizada do Rio, mas a versão de como... Do Rio mesmo. Pra trazer bem o Rio. Então Legal tem uma mesmo. cena que ela atravessa a rua correndo em Copacabana, que aí dá pra ver bem os azulejos clássicos assim no chão, as pedras clássicas no chão e tal, e os prédios atrás. Legal. Eu lembro que quando a gente começou aquela sequência, tinha só uma rua, assim, uma rua de mão dupla, e aí eles mandaram voltar porque Copacabana era uma avenida e tinha que ter espaço para 2 carros e tal, e a gente teve que animar os carros. E até esse cuidado teve como era o design dos carros para ser mais abrasileirado, Como não esses tão carros são americano lá. assim. Não Que acho. legal, Isso cara. foi muito legal Acho nesse isso show. máximo. Não sei se você lembra, mas aquele filme Rio, né? Sim, o né? 3D, Sim, animação sim. 3D. Das É araras. feito pelo Carlos Saldanha, Sim. que hoje em dia ele é super renomado, mas também brasileiro. E ele fez questão de mostrar o Rio como a gente vê. É mesmo. Esse episódio na Carmen Sandiego, ela vai pro Rio de Janeiro durante o carnaval, então a gente teve que animar o Nossa, carnaval, as que alegorias legal. passando a passarela e tal. Na avenida mesmo? Aham. Na Avenida Foi Passarela. muito trabalho, não deve ter sido muito trabalho, né? Não, eles inventaram jeitos em que economizavam muito o trabalho pra gente, porque seria loucura tu animar uma aula inteira na escola de Com Semana Santa. certeza. Não, era uma câmera mais aberta e era só pontinhos pulando, assim, era só uma galera no meio pulando, não dava pra... Não, eu ia estar animando isso até agora. Tinha aquele monumento do Niemeyer na Sapucaí, que é tipo um... Eu acho que não era tão detalhada a cena da Sapucaí, era só uma cena de longe, porque uma das pedras preciosas, algo assim, estava escondida num carro de alegoria. Então ela olha pro carro, vê as pessoas passando e aí já segue pra história de novo. Nesse Carmen Sandiego, nessa versão, a Carmen é a heroína, então. Ela não é a vilã, né? Ela Era vilã? No início? Ela é a Antigamente, os vilã. desenhos de antigamente, ela era a ladra e os dois... Ela continua sendo? Ela ainda é ladra, mas ela rouba pro bem. Pois é. Ela rouba pra evitar que ladrões roubem.
E aí ela rouba porque ela fazia parte de uma organização criminosa, então ela sabe dos planos da organização criminosa, então ela rouba antes deles pra evitar que eles roubem e depois ela devolve. Ela não Ou algo perde assim. emprego. Ah, não, ela não trabalha mais pra eles. Ah, tá. Não, Eles estão procurando saiu, ela, Ela é. se criou lá e depois ela saiu e virou... Eles odeiam ela. Engraçado. E aí, mas, voltando pra história. Tá, e depois disso, eu voltei pra My Little Pony pra trabalhar na última temporada, porque eu já tinha uma proposta pra Inverted Mouse fazia um tempo, mas eu queria encerrar o show, a gente já sabia que ia ser a última temporada, e aí eu falei, não, vou encerrar o show, eu comecei, tem um significado especial pra mim, eu Sim. tinha uma relação muito boa com os diretores, o diretor que era um cara que eu geralmente trabalhava pra ele, tinham 3 diretores, mas esse era o que eu mais trabalhava, e ele era ele fazia storyboards pro Dudu e Edu. Cartoon Network, que eu cresci assistindo. Eu adoro o Dudu e Edu. Ele sabia tudo sobre um show que você adorava. Então, não, e era um cara que eu, só pela história dele, eu já respeitava, sabe? O certeza. cara teve 10 anos num show em que eu cresci assistindo. Então, pra mim, assim, olha, vou tirar o Uau. máximo que eu puder desse cara, assim. Esse cara, Com certeza. Uau. e era muito gente boa, assim. Isso foi um choque muito grande que eu levei aqui em relação com o Brasil, é quão acessível as pessoas mais acima de ti elas são. Não existe... Com certeza. Pelo menos na animação, assim, e pelo menos nos lugares que eu trabalhei, nos shows que eu trabalhei, eu sempre tive uma relação muito boa com os diretores, supervisores e qualquer pessoa, sei lá, produtor do estúdio. Com certeza. E isso é muito louco, assim, porque às vezes no Brasil eu tive relações em que eu trabalhei com pessoas, um profissional, um diretor de um comercial em algum lugar que era super arrogante, assim. Ah. E você não podia falar com ele, assim, qualquer hora, não. Você não podia, você Era não tinha mal acesso a mal ele. visto, né? No estúdio que eu trabalhava, assim, as pessoas eram sempre muito legais, mas tinha uns publicitários que a gente trabalhava pra eles que eles tinham, assim, nossa, nós somos publicitários, então nós somos as pessoas mais importantes. Não todo mundo, mas tinha umas pessoas, assim, que se achavam que estavam muito por cima de tudo e que era assim, era um nível de arrogância que era difícil de lidar às vezes. E aí tu vem pra cá e tu vê com pessoas que tem o Devon Cody, que era tipo meu produtor, o primeiro nome que aparece no My Little Pony, ele era o dele, assim, sabe? E o próprio diretor, que era o Jim, que era do Edu, pessoas que tiveram uma carreira que a gente admira muito, assim, e os caras são super humildes e conversam, então sempre disposto a ensinar. Muito Então, legal. tipo, eu fiquei todas as temporadas lá mais porque, tipo, eu tinha um respeito muito grande por eles, assim, era muito legal trabalhar com eles. Com certeza. Mas daí chegou no fim do My Little Pony e deu a gente não chegou num acordo mútuo pra ficar lá e eu tinha essa proposta de Mouse e eu resolvi que já era hora de sair. Mas eles te chamaram pra trabalhar em outro show? Ou A não? Tate Mouse, eu tinha um amigo meu que era supervisor lá e ele dizia que gostava muito do meu trabalho e ele falava horas, eu quero trabalhar contigo, vem pra cá. Só tu dizer que quer vir pra cá que a gente já começa a te contratar aqui. Só tu dizer que quer. E aí vou deixar isso como uma carta na manga, sabe? Não vou... É um estúdio que eu quero muito trabalhar ainda, mas eu quero terminar My Little Pony e como eles estão querendo que eu vá, eu tenho um certo tempo pra jogar com eles. Não, tá fazendo. Não era pra nenhum projeto específico, eles só queriam que eu estivesse lá, então me deu um certo espaço pra jogar, assim, eu falei, vou ficar mais uma temporada aqui e aí depois eu vou. Seu passe estava valorizado já. Com certeza. Eu acho que eu conhecia gente que tinha importância na indústria pra me contratar, mais do que meu passe valorizado. Principalmente depois que você fala assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma coisa aqui porque eles precisam de mim, depois eu vou pra ele. Eu não acho que o futebol deve ser muito diferente, não, cara. Assim, pelo menos pra quem tá começando. Eu tô falando do futebol porque o nosso público aqui é brasileiro, mas pra mim é a relação de basquete E eu penso muito na minha carreira quando eu faço as negociações como um jogador de basquete ou como um jogador de futebol faria. Sabe, se tu vai sair de um clube, tu vai ir pra outro, tu vai tentar renegociar teu pagamento pra ser um pagamento melhor. Tu não vai ficar sempre na mesma ou deixar o clube dizer o quanto tu vai ganhar ou o clube dizer o quanto tu vai trabalhar, sabe? Tu tem um pouquinho mais de poder de barganha com eles. Isso foi uma coisa que eu aprendi meio na marra, porque eu não tinha essa ideia, eu não sabia que era assim. Eu nunca negociei meu salário no Brasil. Eu entrei, o salário é esse aqui e você vai crescer dessa forma. Tá bom. Ainda mais que eu trabalhava com consultoria tributária, é uma coisa tão certa. Então, tipo, o salário dessas pessoas que trabalham nesse cargo é assim. O salário dessas pessoas que trabalham nesse cargo vai ser esse. Eu não tinha muito espaço. E aqui não tem muito isso, não. Aqui é que nem você falou. Você negocia, você decide. No Brasil, na verdade, existem muitas leis trabalhistas que existiam. Não sei agora que estou fora 5 anos. E muita coisa mudou nesse tempo. Mas enquanto eu tava lá, tinham leis trabalhistas ótimas. Essas leis eram ótimas porque tipo, davam uma certa segurança para quem trabalhava, mas quando a gente vem para cá, a realidade é completamente diferente. E as empresas, tipo, elas são empresas muito grandes aqui. Empresas que têm
sede aqui nos Estados Unidos, sede em 3 outras cidades aqui também, e trabalha com... A DHX comprou o Snoopy por 23 bilhões. O orçamento De dólares. é algo que a gente surreal, não tava assim. acostumado. A DHX é uma empresa que tem CEOs e ação aberta e coisa assim, então, tipo... É absurdamente grande o tamanho dessas empresas, então se tu deixar por elas decidirem o teu futuro, elas vão querer sempre lucrar, porque Óbvio, qualquer empresa né? grande no mundo capitalista quer ganhar dinheiro. E não é que eles não valorizem os artistas, mas se tu não pede, eles não têm muito por que ficar atualizando, eles atualizam um dissídio anual e é isso. Exatamente. Então o jeito de conseguir emprego aqui, o jeito de conseguir aumento aqui é renegociando salário cada vez que teu contrato acaba. O supervisor do Google falou exatamente isso pra ele no último 101. Eu tive contato com ele ontem, eu pedindo assim, falando pra ele o quanto eu tô gostando do projeto, mas o quanto assim eu gostaria de crescer na empresa, né? Mas ele foi meio que honesto comigo, falando assim, olha, na minha experiência, a forma mais fácil de conseguir aumento de salário é trocando de empresa. Aí eu falei, putz. Isso é muito, essa realidade foi muito louca de se acostumar aqui. Pra quem quer vir, isso é uma coisa de se pesquisar muito antes. Eu não sabia, não tinha ideia. Aprender a negociar o próprio contrato? Aprender a negociar o próprio contrato, aprender a manusear seu próprio dinheiro aqui, porque os pagamentos são diferentes no Brasil. Não existe 13º, não existe férias pagas. Remuneradas, não existe 30 dias de férias remuneradas. Isso é loucura. É engraçado mesmo a gente viver sem direitos trabalhistas. Aqui, na verdade, aqui tem direitos trabalhistas, mas tu recebe as férias no teu salário. Tu recebe o adicional de férias no teu salário já todo mês. E aí, quando tu tira férias, eles não te pagam, porque já foi pago durante teu salário. Então, eles contam que tu é responsável por fazer a tua própria finança e guardar teu próprio dinheiro para tuas férias. O que faz sentido, mas para quem vem da cultura do Brasil, tendo 13º e férias, foi um choque grande no início, sim. Assim, pelo pouco de experiência que eu tenho contábil, posso estar sendo injusto com pessoas, mas pouco de experiência que eu tenho contábil, por exemplo, o 13º poderia realmente ser distribuído para as pessoas, né? Mas o Brasil tem uma cultura meio paternalista, né? De vamos cuidar das pessoas e tal. Sem críticas, óbvio. Acho que funciona e muita gente no Brasil precisa. Mas aqui é menos isso, né? Meio que cada um é tratado como... Vou te dizer que eu gostava muito daquilo, porque era assim, sabia que final de ano ia ter 30 dias de férias e que tu podia fazer uma viagem legal, assim, porque tu recebeu salário, tu tem 2 salários recebendo, vai entrar dinheiro, então tu pode fazer uma viagem, no meu caso eu ia pro Uruguai, era legal, tipo, então... Sim. Que era do lado de Pelotas. Mas aqui também te dá um pouco mais de liberdade, né? Porque, por exemplo, se você quer ficar 3 meses fora, você fica, vai viajar. Não, aqui tu tem mais liberdade. Aqui... o país os empregadores te tratam como um adulto responsável que deveria ser responsável para manusear teu próprio dinheiro. Tu quer férias, junta dinheiro. Exatamente. Tu trabalha, tu recebe, tu não trabalha, tu não recebe. Exatamente. Tu tirar um dia de folga, tu pode tirar um dia de folga no trabalho. Às vezes eu peço uma sexta-feira porque eu quero ir para algum lugar aqui perto. É ótimo, eu posso. E é ótimo fazer isso, eles me liberam, só que eu não recebo por aquela sexta-feira, um dia descontado do meu pagamento. Isso é muito, no início, assim, isso foi muito louco de se acostumar, assim, tipo, toda essa cultura de trabalho. Sim. Eu acho que a maior baque que eu tive foi, eu terminei o meu primeiro projeto, e aí eu marquei minhas férias, o meu primeiro projeto eu fiquei 1 ano e 4 meses trabalhando. E eu marquei minhas primeiras férias pro final desse projeto, porque eu não vou tirar férias no meio do projeto, porque eu não vou estragar o projeto, né? Tipo, deixar as pessoas na mão. Isso não funciona muito bem aqui, porque se você tira férias no final do projeto, você fica sem projeto. E aí tá lá, daí depois disso, porque é justamente perto do final do projeto que começa a aparecer rumores de que vão ter novos projetos, porque isso é muito louco na indústria que também não é uma coisa clara, comunicada dentro da empresa pros funcionários, assim, ó, vai entrar tal projeto, tal dia, e vocês vão poder ir pra lá. É meio que os funcionários ficam pescando entre si sobre o que tá meio que rolando para descobrir o que vai entrar, para meio que já saber o que vai ser, o que pode ser feito depois, assim. É muita loucura, assim, isso tem que meio que ficar espiando e vendo o que tu vai conseguir. Eu acho que vai abrir esse show aqui, que eu acho que eu vou tentar ele, e a gente tem que começar a conversar com as pessoas e fazer toda a parte política, negocial, política, não sei política, mas é te posicionar assim e tal. Tem que estar sempre de olho, tem que manter seus contatos, né? Tem que trocar ideia sempre, se atualizar. Uma coisa que eu aprendi aqui muito nessa indústria foi que se eu quiser alguma coisa, eu tenho que... E é uma coisa meio óbvia, assim, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que ir atrás e pedir e dizer para as pessoas que eu quero. Eu tenho que tornar vocal aquilo, eu tenho que dizer que eu quero. Porque e assim, empresas são muito grandes. Que é meio óbvio,
É óbvio na teoria, mas as pessoas não fazem. É óbvio na teoria, mas aí chega aqui e aí tu fica meio que... Pelo menos eu, sendo do Brasil, de Pelotas, eu ficava meio intimidado de conversar com uma pessoa maior aqui, com o produtor do estúdio, ou com o dono do estúdio, ou com quem fosse, porque essa pessoa é muito importante. Sim. Mas depois de um tempo eu comecei a perder o medo. Como é que você aprendeu isso? Como é que você aprendeu que você precisa ser vocal sobre o que você quer? Pode falar palavrão? Pode, fica À vontade. Tomando no cu. Justo. Eu também. Também. Foi me frustrando muito no início. Terminando um contrato, eu ficava esperando que o estúdio... Porque meus supervisores, meus diretores, eles sempre diziam que gostavam muito do que eu estava fazendo. Meus feedbacks deles eram sempre muito positivos. Então eu ficava assim, olha, entre 40 animadores no My Little Pony, eu tô aparecendo em destaque aqui, porque eu tô sendo promovido e eu sei que eles gostam do que eu tô fazendo e eles estão me passando... Os diretores me passam coisas específicas que eles sabem que eu vou me divertir fazendo e que eles querem que fique com um aspecto que eu daria pra cena. Então eu falo, eu tenho uma certa experiência já aqui dentro, sabe? As pessoas já gostam do que eu faço. Então eu achava que ia ser muito simples só pegar um outro projeto. Sim. E aí o primeiro gap que teve entre My Little Pony, eu fiquei esperando e nada acontecia, e algumas outras pessoas começavam a fechar já contratos, e eu fiquei, tá, o que tá acontecendo? Eu vou usar a gata ali de novo na câmera, não? Acho que Mas enfim. você vai pro quarto. Dessa vez. Já volto. Não fica em paz, cara. Isso. Eu sinto saudade dos meus gatos, minha gata. Sua gata. Finada. Ficou lá em Pelotas? Ficou em São Lourenço, foi pra casa da minha sogra, mas ela faleceu. A gata? Faz uns 2 anos. Mas já não era minha faz um tempo. Vocês não vão arrumar um bichinho novo aqui, não? A gente tava conversando esses dias sobre pegar um apartamento que seja pet friendly aqui pra poder pegar um cachorro, alguma coisa assim, agora que a gente trabalha de casa. Aqui é difícil isso, né, cara? Aqui os apartamentos normalmente A não gente foi ver aceitam esses dias que bichinho. atravessando a rua ali, no mesmo bloco de condomínios nosso, tem uma das torres que é pet friendly, mas a gente viu o apartamento era muito ruim e é um pouco mais caro também. Agora, a gente não sabe se a gente vai voltar a trabalhar físico ou vai seguir trabalhando remoto, então é meio incerto pra fazer qualquer aposta assim, a gente pega cachorro. Sim. Depois sim. tem que levar pro trabalho todos os dias caminhando até no inverno, quando tiver menos 3 graus. E eu sou preguiçoso, não vou fazer isso. Eu acho meio complicado. E você assim, você também tem que estar num lugar que o seu cachorro não entre em briga com ninguém. Porque eu trabalhei na Slap Happy durante um tempo. Tinham 2 cachorros. Quando um ia, o outro não podia ir, porque eles brigavam. Cara, isso é muito louco. Porque, tipo, eu amo cachorro, mas eu odeio pessoa apaixonada por cachorro, eu acho. Eu entendo o que você quer dizer. Justo. E pessoa apaixonada por cachorro, por definição, acho que não existe pessoas assim no Brasil, ou pelo menos não no meu convívio do Brasil. Ou não nesse nível, cara. Aqui é um nível absurdo de cuidado do cachorro. Assim, os cachorros, né? Um neném. E os cachorros são, se bobear, são mais inteligentes que eu. É sério, eu nunca vi cachorro que não late nunca, cachorro que não parece cachorro. Não vive como um cachorro, não pula, não balança a cola, não faz nada. Mas é porque aqui é muito normal eles fazerem cage training. Não, isso é muito normal, isso pra mim tira um pouco da vida do cachorro. Totalmente, e é meio mal, né? Eu acho que você puniu E o que é estranho é que assim, eu jamais trataria o cachorro como uma criança. Então, com certeza. O cachorro pra mim seria um cachorro, ele seria tratado como um cachorro, comeria comida de cachorro, viveria como um cachorro. E as pessoas... Não é seu filho. E as pessoas veem com maus olhos isso aqui, veem como tortura os animais, o que eu não entendo, sabe? Assim, se não tratar teu cachorro como uma criança que tu tem que levar no colo e dar comidinha especial. Aqui tu tem que ter seguro médico pra cachorro. Tem que ter seguro veterinário pra cachorro. Nossa, tá ferrado. Não é obrigatório, mas o veterinário, que é uma consulta veterinária extremamente cara, que as pessoas fazem seguro veterinário. É ridículo. Seguro de saúde. A Sassá tava passando mal um desses Sassá dias. é nossa gata. É uma das gatas. Não é essa que fica aqui, mas é a outra. Mas ela tava passando mal uns dias, a gente levou num veterinário. Tipo, um absurdo de $1.000. É muito caro. Eu ouvi falar que é muito caro. Morreu. Assim. Pra uma visitinha, assim, básica, sabe? Só porque ela tava movimentando amarelo, gastamos $890. Cara, é absurdo mesmo. É uma das coisas que a gente considera, assim, se vai ou se não vai. Também a questão de poder viajar depois e ter que... Tem que deixar pra alguém. Isso é muito louco, porque a minha gata no Brasil, quando eu viajava pro final de semana, assim, eu deixava comida suficiente e tal, deixava as coisas abertas, ela ficava legal lá.
A gente também. Aqui faz as isso. pessoas veem isso como tortura. Tu tem que deixar num spa de cachorros, ou tu tem que deixar num lugar assim. Meu Deus do céu, tipo. Tô ligada. É verdade. Tu vai viajar e tu gasta 2 viagens. Tu gasta o dinheiro da viagem e o dinheiro pra deixar o cachorro Num spa. vivendo melhor do que tu vai estar na viagem. Vai estar acampando na rua e o cachorro vai estar dormindo numa caminha de 2 andares. Sendo bem alimentado, né? Comendo Na comida boquinha. boa, vinha na boca. Todo dia. Very pampered. Mas Mas a gente também sempre fez isso, a gente sempre deixou comida pra elas. Agora a gente tem uma vizinha que mora muito perto. sim. E aí a gente deixou com ela veio que deixa comida, mas. Ela é veterinária. Ela é veterinária Ah. também, então é mais fácil. Mas a gente sempre deixou, até uma semana, porque eu acho de boa, sabe? Se você deixar a quantidade suficiente de comida, Nossa. tudo bem. Sim. Gato fica. Tadinha da minha gata, já deixou ela 10 dias sem voltar em casa, ela só com um monte de comida. Bota um potão de comida, um Obrigado. potão de água. Era um balde de comida e um balde de água. Quando eu voltei, ela tava bem. Eu nunca deixei É. tanto tempo assim, deixava um final de semana, no máximo 4 dias. Se eu fosse ficar um tempo maior, daí eu pedia pra alguém passar lá em casa e Sim. só dar uma olhada, ver se a gata tava legal, se tá tudo ok, assim. Sim. Você tá viva, você tem comida. É. Eu viveu bem por um bom tempo, Que bom. Que bom, cara. Bom suco, né? mas... Daí depois eu entrei pra Desmouse. Ah, Voltando à boa. pergunta aqui. Então, você ativou o seu contrato depois de não ter dado certo, né? Isso, não... Não, depois de ter terminado. né? Você fechou um terminou contrato já. no Aeropone e não deu certo as negociações pra um outro contrato que eu tava fechando lá. E Eles que queriam eu te queria- chamar para outro projeto, se não foi? Eu queria ir pra um projeto específico e aí acabou não acontecendo. Ah, foi o Snoopy, não foi? Isso, pro Snoopy, eu deixei meio que na mão do estúdio também pra decidir muita coisa Uhum. e aí eu acabei não fechando, deu umas desavenças não, deu uns desacordos na hora de Sim. fechar o contrato e aí eu achei que era hora de Ir pra outro lugar. É. Tipo, aí eles começaram a me oferecer outros contratos pra oferecer outros shows e coisa, mas aí eu já tava assim que eu queria o Snoopy, não deu, me decepcionei um pouco e aí eu falei, vou tentar coisas diferentes. Sim. E aí... E é bom também dar uma. Cara, foi a variada. melhor coisa que aconteceu pra mim. Imagina. Aí você foi pra Titmouse e a Marcela estava lá, não Eu fui estava? pra Foi trabalhar no meu Desmouse, projeto. A gente se conhecia antes pelo curso lá, Sim. quando ela veio pra cá, a gente, comunidade brasileira de animação, aqui meio que todo mundo se conhece. É, com certeza. E aí eu comecei a trabalhar com a Marcela. Mas a Marcela trabalha no departamento, mas a gente começou a trabalhar junto, É. no mesmo show. E aí trabalhamos Foi no muito legal. Archibald, Next Big Thing. As É. Aventuras de Arquibaldo, As está no Aventuras de Netflix. Arquibaldo. Confira. Sim. Bem fofinho. Foi um show muito divertido. Aí foi meu primeiro trabalho como animador de personagem mesmo. Fazia toda a animação. Na DHX eu fazia só os keyframes, só as poses principais. Olha. E eles sabia. mandavam para as Filipinas para fazer o resto, porque era muito mais barato a hora do filipino do que a minha hora aqui. Com certeza. Então eles não falam. É verdade? É justo, é verdade. E todas as empresas de Não animação só é que verdade, fazem como isso. todas fazem isso aqui. Todo mundo sabe também. E todo mundo sabe por quê, né? Pois é. E eles falam o porquê também é bem aberto, Sim. porque, como eu falei antes, a ideia é ganhar dinheiro. Mas Sim. é uma empresa aberta. Aí quando eu entrei na Atmos era um pouco diferente. É uma empresa relativamente menor, tem 350, 400 funcionários, né? Por aí. É isso aí. É uma empresa americana, então ela tem uma outra cultura também. Ela é uma empresa de LA, que tem em Nova York e em Vancouver. Uhum. Vancouver foi a terceira Terceira... filial aberta. Não foi a segunda e Nova York a terceira? Ah, é? Não sei, mas enfim. Ela não foi a primeira aqui em Vancouver. Diferente da DHX, que começou em Vancouver e em Toronto ao mesmo tempo. Depois fundiram duas empresas e virou uma gigante. Uhum. Mas aí trabalhei no Archibald por uma temporada e meia. Uhum. Uma temporada e meia. E é um pouco mais relaxado. Não é um ambiente tão diferente. corporativo. Não é tão corporativo, por isso eles focam muito na qualidade de animação mais do que no volume de trabalho. Uhum. A DHX valorizava também a qualidade, mas ela priorizava o volume de trabalho. Tem que sair as Uhum. coisas sempre no prazo certo, tem que sair um volume X de trabalho por semana, ou a cada 3 semanas, que era o episódio. Na Titmouse as coisas já são um pouco mais relaxadas. Se não entregar no dia final do prazo... mas tu tá fazendo uma cena com uma qualidade boa, eles entendem, eles preferem que tu leve um pouquinho mais de tempo e tenha uma qualidade boa do que tu faça uma coisa apressada para entregar e ter números. O que é muito legal, O né? que é ótimo para quem é animador, para quem para quem quer realmente fazer arte com isso, quem quer sentar e botar e pensar sobre uma cena e pensar como é que tu vai fazer o personagem conversar com o público. Tu não precisa só seguir o que já foi pré-estabelecido. Sim. Então essa liberdade foi ótima, assim, foi onde destravou, assim, eu comecei a animar full, e aí todo personagem animal, tudo na cena. E eu Você fiz animava até FX? tudo que Legal. aparecia. Effects alguns. Alguns sim. quando era uma coisa muito mais complexa,
eles preferiam mandar para um time de effects porque eles não queriam que a gente perdesse tanto tempo numa coisa sim. pequena de uma cena. Eles queriam que a gente fizesse Sim. mais coisas. Então, Eles queriam te usar para o personagem, né? mais específico para isso, mas se tivesse um efeito de uma gota d'água caindo e a água faz um splash ou algo do tipo assim, que é relativamente simples, Sim. eu faria, mas se fosse um dragão voando e rotacionando, cuspindo fogo enquanto, sei lá, peida. Não era. Acredite, no Artball pode acontecer. Com certeza. Acontece tudo naquele Acontece tudo. Já começa que é uma galinha. E que fala com dinossauro. Que fala com São 4 dinossauro. galinhas. Então foi muito divertido trabalhar naquele show, foi uma puta experiência pra mim. E aí depois disso foi viver o sonho. Depois disso eu terminei o Artball. No finalzinho do Artball eu fiquei sabendo que existia a possibilidade da Mouse fazer o Animaniacs com Pink e o Cérebro. O novo Animaniacs. Finally. Os Animaniacs são demais! Eu adorava, cara, eu sou muito fã agora. Eu sou Cara, muito fã. eu Tem um adorava. amigo que trabalha no Animaniacs, pronto, falei. Cara, eu adorava assistir aquele desenho quando criança, o Pink também, Cérebro, Dominar o eu Mundo. também. Cara, era incrível. Era E, muito bom. Incrível. e quando eu vi esse Animaniacs aqui, eu falei, cara, E não é real. no design assim. original. No design original, com algumas adaptações, mas basicamente original. É. Pra mim ficou melhor, inclusive. Sim, concordo. Ainda dirigido pelo Steven Spielberg também, produzido pelo Steven Spielberg, na verdade. Exatamente. Que é, Só isso. ainda assim não dá pra acreditar, sabe? É muita loucura. Bom, se pensar que ele tá lá na mansão dele em LA vendo as suas cenas e falando, legal. Gostei É dessa muito cena aqui. É muito louco, porque assim, tipo, o cara é Louco. Ô, louco, meu. A primeira aprovação do Steven Spielberg foi uma coisa muito, tipo, louca, assim. Foi, tipo, quando o nosso professor falou, Steven Spielberg aprovou o primeiro episódio, ele olhou, adorou, mandou parabenizar toda a equipe. Eu fiquei assim, não, como assim? Não, O peraí. Spielberg? O Spielberg olhou a Steven. minha cena. Steven, né? Você fala. O cara do ET, aquele... Só isso, já esporte, né? Jura? Jura. E eu soube que a sua cena especificamente foi elogiada. Foi, cara, isso foi muito louco. Foi isso meio surreal, assim, tipo, Com certeza. Volta e meia eu recebo um feedback da Warner Bros. Dizendo que eles gostaram muito de uma cena que eu fiz. Ou, tipo, Legal. mas é incrível que tipo, acho que é a equipe mais talentosa que eu já trabalhei, assim, tipo, é uma equipe que todo show que eu trabalhei tinha sempre uma pessoa ou outra que sabia que aquelas cenas talvez não seriam tão boas, ou seriam, tipo, faltaria alguma coisa, sabe? Sempre, Sim. sabe? Baseado na minha opinião, sabe? Baseado no que eu faria diferente, assim, de uma pessoa pra deixar do jeito que eu gostaria. Uhum. Mas no Animaniacs é incrível, assim, tu vê um dia uma pessoa faz uma cena que não é tão boa, aí 2 dias depois ela entrega uma cena que é absurdamente incrível, Uhum. e aí tu entende que as pessoas não é que às vezes elas fizeram uma cena ruim, é que elas só precisavam apressar um pouquinho aquela lá pra fazer a outra melhor, e o nível de talento, assim, é incrível, eu tô aprendendo muito, é o primeiro show completamente feito à mão, todo animado à mão, não tem build. não tem builds, não tem... É todo um desenho, frame a frame. Que é o seu estilo, né? Que é o que eu queria você fazer, se apaixonou. Tipo, pra mim é uma oportunidade incrível, porque tá fazendo um show desse tamanho pro Steven Spielberg, pra Warner Bros., que foi, tipo, que é a linha de desenho que eu sempre adorei, que era Looney Tunes, Animaniacs, essa... Eu nunca fui muito fã de Mickey, coisas da Disney, Sim. até filmes da Disney, eu era muito fã de Looney Tunes, Uhum. Space Um Jam. desenho que você passou a infância assistir. Eu sou fã de Looney Tunes, eu sou fã de Chuck Jones, tipo, sempre que eu posso, numa cena que eu tenho, eu jogo uma piadinha do Looney Tunes, assim, de animação que eles jogavam, porque eu acho que aquilo é pra mim, a época de ouro da animação, são os maiores gênios da animação, são o Chuck Jones, Tex Eu como Avery. roteirista acho o Chuck Jones genial, cara. Cara, ele é como um ele gênio. fazia piadas, assim, em 2 momentos, sabe? Ele mostra uma situação, aí ele inverte a situação, aí você ri. E é sempre engraçado, Cara, ele com sempre certeza. consegue ficar engraçado. Acho que a gente reconhece a genialidade de uma pessoa quando a obra que ela faz é atemporal. Totalmente. Tu assiste os Looney Tunes dos anos 60, 70, 80, tipo, Nem eles sei ainda quando, são né? bons, sabe? Eu não Sei acho quando. 50, 60, eu me perco muito nas datas, mas tipo, eles são bons até hoje, são referência até hoje. Bugs Bunny o Pernalonga é um personagem Atemporal. atemporal, ele tá aí até hoje, todo mundo, a criança hoje em dia ama o Pernalonga, sabe? E tu vê que isso é produto de uma genialidade, sabe? Não pode ser uma coisa comum, assim. Não. São coisas que entram pra história e viram atemporais, assim. Com certeza. E- Até porque, tipo, depois que eu comecei a estudar animação, eu voltei a assistir alguns desenhos que eu gostava muito quando eu era criança.
E alguns eu falava, meu Deus, por que eu gostava disso? E Looney Tunes não é assim. Looney Tunes eu assisto hoje em dia, eu rio tanto quanto. Cara, e a animação do Looney Tunes é incrível. A técnica de animação, a qualidade de animação é absolutamente incrível. O timing das piadas, o roteiro é incrível. Tudo é muito, muito bem feito. Coyote, pra mim, é meu favorito. Coyote, Maravilhoso. É bem bom mesmo. Fascinado. Então, tipo, poder ter a chance de, tipo, quando apareceu isso, eu falei, cara, eu nem acredito que eu tô há 3 anos nessa indústria aqui no Canadá e eu já cheguei num lugar onde eu nunca imaginei, mas, tipo, também, mesmo que eu tivesse imaginado, não imaginei que fosse tão rápido, assim, sabe? 3 anos é um espaço muito curto de tempo. Assim, eu não faço ideia do que vai acontecer depois, sabe? Vai ser difícil voltar a trabalhar num show que ainda não foi lançado, um show de builds, sabe? Tipo, depois de ter trabalhado num show dos sonhos, numa técnica que tu gostaria de trabalhar, ter que voltar em outra vai ser um pouco difícil. Vai ser um choque assim. Não, eu vou ter que voltar, né? Mas se bobear, vai que eles gostam de... Querem fazer mais temporadas do Animaniacs, querem fazer... Como eu falei, eu não tenho planos para o futuro. A única coisa que eu tenho meio programada é que eu vou tirar umas férias mais longas depois do Animaniacs. Merecidos. Porque é um sonho, mas é muito trabalho. É muito trabalho. Mas como é que você conseguiu entrar nesse projeto? Então, foi o que eu falei antes, eu tenho que pedir. Foi o que eu fiz, eu fiquei sabendo que ia ter o Animaniacs. Assim, oba, eu quero. Eu não sou a pessoa mais confiante nas coisas que eu faço, eu não sou a pessoa que mais gosta do meu trabalho, mas eu tava numa semana em que eu tava me sentindo muito confiante. Eu fiz umas 2, 3 cenas que eu tinha gostado muito no Artable, e eu tava com uma sensação de que eu consigo fazer qualquer coisa. Uma sensação atípica, assim, de uma semana. E aí foi casualmente na mesma semana que eu vi que o Animaniacs ia estar na Titmouse, que Titmouse estava fechando com o Animaniacs. E eu já tinha aprendido antes que não tem por que ter medo de pessoas maiores na empresa, porque no final das contas são só pessoas e que pensam e se comunicam que nem todo mundo. E aquele papo, não, você já tem, né? Exatamente. Sim. Então eu só... fui no Messenger lá do estúdio pra falar com o produtor e falei, olha, pode me receber por 5 minutos, eu queria conversar contigo. E ela falou, tudo bem, eu tô meio ocupada hoje, mas amanhã, tal hora aqui, chega aqui que a gente conversa de boa. E eu, tá, beleza. No outro dia eu fui lá, conversei com ela e aí eu falei que eu fiquei sabendo que a Animaniacs estava entrando no estúdio, que era um show que seria incrível pra mim poder trabalhar nele, que eu tinha estudado 1 ano animação tradicional na VFS, então, tipo, eu sabia fazer animação tradicional, porque nem todo mundo na indústria de animação hoje em dia sabe fazer animação tradicional. Então, muita gente trabalha mais com builds. Muita gente começou a trabalhar direto com softwares e trabalha até hoje, e não é melhor nem pior, é só um método diferente de trabalhar. Mas eu fui lá para ela ter certeza que eu sabia fazer o que eles estavam pedindo para aquele show. Até porque o primeiro show que você trabalhou era todo em build. Era todo em build. E é incrível que os estúdios não se comunicam, assim. Então, tipo, quando eu cheguei pra falar com ela, eu falei que eu queria trabalhar nesse show e tal, que eu tinha skills pra animação tradicional, que eu queria poder trabalhar, poder botar esses skills profissionalmente. E aí... Mas ela me falou, mas esse show é em Flash. E eu falei que pra ela... Que é um outro software. É um outro software, um software chamado Harmony. E na indústria que eu trabalho num ou no outro. Geralmente as pessoas gostam de trabalhar num e não gostam de trabalhar no outro, mas eu nunca tive muito problema com software, assim, pra mim é só um martelo diferente. Ser flexível pra mim é melhor parada. Melhor skill que você tem. Eu acho que isso foi da minha experiência anterior que eu tive no Brasil com a publicidade, porque é um projeto a cada 2 semanas, um projeto novo, com técnicas diferentes, com uma criação diferente, com design diferente, com personagens diferentes. Então, tipo, a cada 3 semanas tu tem um desafio de como fazer uma coisa que tu não sabe fazer ainda, pra aprender. E muitas vezes tipo, os caras queriam explodir um carro da Renault num hipódromo e ao mesmo tempo filmar isso ao vivo, mas isso era, sei lá, 7 anos atrás, as transmissões de live ainda não eram tão boas. Aí tinha que resolver aquele problema técnico. Aí depois tinha uma outra que os caras queriam filmar com fundo verde, botar um espaço, não sei o que. Aí tinha que resolver esse problema. Aí outra queria integrar um 3D. Então, tipo, esse monte de resolução de problema, pra mim, acho que eu tive que lidar com tanto software diferente. E nem cheguei a aprender todos eles. Às vezes eu aprendia só para aquele projeto, depois ia para outro. Me tornou mais flexível para aprender software, sabe? Eu acho que aprendendo a técnica de animação no papel, é só transpor isso para uma ferramenta. Pior do esporte, só vai desenhar tudo. Pode crer. Então, eu nunca me intimidei muito com o software em si. Me intimidava com a minha qualidade de desenho, com a qualidade de animação, com a minha técnica, mas o software em si, eu sabia que na pior das hipóteses, eu ia só levar mais tempo desenhando tudo. Sim. E aí, quando ela me perguntou, ela falou, tu só trabalhou com Harmony. Tipo, esse show em Flash, isso é um problema. E eu falei, olha, eu
trabalhei 2 anos na DHX com Flash. Na verdade, esse é meu primeiro show de animação, de personagem de animação no Harmony. Profissional, que eu sei usar Harmony porque eu aprendi na escola e eu testei outras coisas antes nele, mas esse é o primeiro show com Harmony. E ela falou, não sabia disso, então peraí que eu vou anotar. E ela fez umas anotações no caderno, colocou que eu fazia animação tradicional, que eu fazia Flash. E é isso que eu disse, se a gente não falar o que a gente quer, o estúdio não ia nem saber que eu já tinha experiência de um outro estúdio antes, com outro software. Eles deveriam, mas eles não sabiam. Sim, com certeza. Porque é muita gente para lidar e é muito deixar na sorte que uma pessoa num estúdio vai lembrar de uma pessoa em específica de 300 e vai presentear essa pessoa com o teu futuro. E o pessoal da produção, que é quem decide as equipes, eles sabem de feedback, mas eles não conhecem o Guilherme. Exatamente, porque, de novo, muita gente. Até eles sabem quem são e tal, mas eles não sabem detalhes de cada artista, porque qual estilo que eu gosto de desenhar, qual estilo que eu gosto de animar, eles não têm como saber isso, porque muita gente, se eu não sei dos meus colegas de trabalho às vezes, sabe? Exatamente. Então... Mas é aquela questão, né? Você foi, pediu, e você mostrou o que você queria. Aí depois eu fiquei sabendo que o cara que ia ser o supervisor, ele também participava de um time de supervisores do Art. Ele não era meu supervisor, mas ele era do mesmo time que supervisionava outros times lá, outras equipes. E aparentemente ele gostava do meu trabalho. Teve umas 2 ou 3 cenas que eu fiz lá no Art, porque eu ganhei um prêmio de melhor animação da semana, que eles faziam isso pra motivar as pessoas, eu acho. Muito legal. Disso. Na sua primeira semana. Na primeira semana. Não foi na primeira semana, foi no primeiro, segundo mês. Assim, eu fiz uma cena que me diverti muito fazendo ela. E foi skate? A do skate foi a primeira, depois... E foi ótimo, eles me deram assim de bandeja. Eu andei de skate muitos anos, deram uma cena de skate. Falei, beleza, já sei como fazer. Aí depois me deram uma cena de basquete. Falei, perfeito, já sei como fazer. E aí depois me deram uma cena que era bem Tom and Jerry e Looney Tunes, assim, estilo de animação. E me deixaram bem livre. Então, vou me divertir nessa cena. Sim. E aí eu ganhei essas... E isso, pra mim, ganhar pra mim foi só uma motivação extra, mas... Foi bom porque colocou meu trabalho em destaque para as pessoas, pelo menos se perguntarem por que eu tinha ganho aquilo. Pelo menos, ele ganhou por uma cena, qual foi a cena? E elas viram a cena e começaram a conhecer meu trabalho. Então, esse professor... E você ganha um troféuzinho. Um troféuzinho, isso, que fica em cima da sua mesa. E é super legal. Um pequeno Oscar. E aí todo mundo vê. Todo mundo sabe o que é esse troféu, eu acho. Então, tipo, as pessoas sabem. E não que isso tenha, tipo... Mas foi legal pra me colocar no radar do estúdio, assim, porque eu era novo, eu tava começando lá, ninguém me conhecia. Tem uma galera super talentosa lá, então é difícil conseguir aparecer, assim. E nisso o supervisor gostava das minhas cenas, do meu trabalho, e ele ia ser o supervisor no Animaniacs. E aí ele começou também, eu fiquei sabendo isso muito depois, ele começou a pedir pra ela lá, porque ele meio que montou a equipe que ele queria trabalhar. E meu nome tava lá também já. Então foi... O Sean tentando conseguir isso e eu pedindo pra conversar com ela, pelo que eu sei, deve ter sido essa mistura de coisas. E junto com a sorte, junto com o esforço que eu botei, junto com tudo, sabe? Parabéns, cara. Tô uma loucura. Tô doido pra assistir. Eu ainda tô meio bobo com isso. Quando que vai sair, falando isso? 2021, né? 2021. Que vem, né? Novembro de 2021, acho. Não. Ou já é esse ano. Não, novembro desse ano agora. Olha! Já tá na segunda temporada, né? Não. Vou começar Vocês estão trabalhando na segunda? A gente tá trabalhando no show ainda. No primeiro? Não posso dar muito detalhe de nada, mas a gente tá trabalhando no show ainda. No show, não tem nada. Eu posso falar que eu trabalho no show. Que sou inspirador produtor. É isso que eu posso falar, não posso dar muito detalhe de coisa. Vai sair em julho. Em julho, outubro, setembro, eu não sei. A data tá online. Uma hora. Google. Esse aqui eu vou assistir. Eu não lembro direito. Eu vou assistir. Eu também. É o primeiro show que eu da anime, acho que eu vou assistir todo, assim. Com certeza. My Little Pony assisti os episódios que eu trabalhei, alguns. Carmen eu assisti um pouco mais. Carmen eu assisti. Super Noobs assisti uns episódios que eu trabalhei. Archibald assisti também 3 ou 4 episódios que eu trabalhei. Tu assistiu no Star Trek que a Marcela tá trabalhando? Eu não assisti também, não assisti. É bem legal. É muito... Por mais louco que isso seja, eu adoro animar, adoro fazer desenho animado. Eu não assisto muito desenho animado. Eu raramente assisto, assim, não sei muito. Assisto um filme de desenho animado, filme de animação, mas eu não assisto shows de animação tanto. Não sei, nunca... E por exemplo, o Archibald eu acho uma gracinha o show. Mas é bem pra criança, sabe? Então eu não vou colocar no meu... Pra mim é estranho, eu tenho uma relação diferente com o show, porque eu trabalhei, é muito pessoal, acho que tem muito...
muito de mim nas minhas cenas e muito do meu estresse, do cansaço, da felicidade, Sim. de tudo, assim, então é muito É estranho. meio que você assim, tá um show. revendo o seu estresse, né? Não... Eu não consigo assistir o episódio e relaxar assistindo o episódio. Eu vou ficar esperando Sim. pela minha cena pra ver o que poderia ser melhor, ou como foi finalizada, ou como, sabe, pra ver a parte mais técnica do que pra aproveitar a história. Ai, nem fala, estranho. cara. Eu assisto a animação falando assim, tá faltando isso aqui. Esqueceram daquilo. Droga, faltou isso. Quando assisto animação de outras pessoas, quando assisto animação de outras pessoas, eu não fico tão analítico, assim, mas quando eu assisto uma cena minha, eu olho, tipo, um detalhe que nem aparece direito na cena. Que só eu Sim. sei porque foi eu que fiz. Mas, Ai, não, aqui. Eu Deixa não- pra lá. Complicado. eu tive, Foi aprovado. eu tive que aprender a... Deixa aí, Deixa já pra foi, lá. saiu das mãos, feito é melhor do que perfeito. Com certeza. Eu Vai terminar. falando sobre isso, eu vi, mostrei até pro Gu um Twitter de um cara mostrando uma cena do Star Trek que falta um banco. Tipo, a pessoa está sentada no ar. Sentando no ar. Acontece. Ops. Aí eu perguntei, Marcela, não foi você que fez isso? Não foi. Não foi eu. As pessoas Mas é possível. Acontece. Tudo é possível. Eu já peguei cenas minhas que voltaram do Alex, meu supervisor, que ele fala umas coisas que eu falo, meu Deus, como é que eu deixei isso passar? Que vergonha. Não, vamos Acontece. ser justos, tipo, a animação é um trabalho sensacional, tipo, do caralho trabalhar com animação, mas é muito trabalho. É muito É um trabalho. volume de trabalho absurdo, a gente trabalha Horas, né? muitas horas, muito tempo. Muitas horas. Não tanto quanto trabalhar na publicidade no Brasil, mas Verdade, tem mais do que eu gostaria também, às vezes. Sim, com Mas certeza. Como, no Animaniacs não tá sendo tanto um problema, porque eu tô vendo isso como um hobby, como uma experiência pra mim, mas em E uma outros shows, às vezes eu... oportunidade, outros shows, às vezes eu... Nem tanto pela oportunidade, mas mais por... era um sonho tão grande, eu quero fazer bem feito. Eu quero botar tudo de mim nisso, sabe? Não Quero tem que o porquê... Spielberg fale bem de mim de novo. Não é nem isso, mas é tipo... Eu ia querer. Não, isso vai ser consequência do que eu consegui fazer. Claro. Mas, tipo, é meio tu, sabe... Como é que eu vou te dizer? Tu sonha tanto por uma coisa e aí quando tu consegue, tu não dá bola pra ela, sabe? Tipo, meio que não ou faz você sentido sabe nenhum, como sabe? lidar com aquilo, né? Eu sei. Então, como é. tipo, eu entrei aqui, é um trabalho, eu tô sendo pago pra fazer, sim, às vezes é cansativo, mas, tipo, porra, é um sonho, então, tipo, eu vou tirar o máximo que eu puder disso. Se eu tiver que botar um pouquinho do meu tempo livre nisso, sabe? Eu tô Vou botar. vivendo essa parte desse sonho, sabe? Não tem por que eu viver pela metade. Aí você chega num ponto que você se questiona e você olha assim, gente, eu cheguei aqui, eu tô aqui. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tô no meu sonho, mas tipo, a vida não acabou, a vida continua, a responsabilidade tá aí. Cara, pra mim é difícil só não se deixar ficar, por exemplo, realizado. Do tipo, entrar num show desse era meu sonho, agora que eu entrei tô de boas. Sabe? Não, ainda agora tem que fazer bem Agora feito. tem que Não é só fazer entrar, grande, sabe? né? Aí outra certeza. assim, pô, Se tava manter. louco pra anunciar que eu tava trabalhando nesse show, porque eu tava há 1 ano já e não podia anunciar, e era uma coisa super importante, aí eu ficava ansioso, assim. Aí liberaram mês passado. Aí eu divulguei, aí agora as pessoas sabem, agora eu posso relaxar, sabe? É sempre a mas sensação agora de que... falta um show sair mesmo. Que as pessoas ficam te perguntando, falam, não, vai sair. Não, é ter que não se sentir tão confortável. Se sentir um pouquinho confortável é bom, mas não tão confortável a ponto de que tu vai botar as pernas pra cima e falar, deu, ganhei, tá feito, sabe? eu Porque concordo. tem muito jogo pra jogar ainda, sabe? E é uma coisa que, tipo, se você não tá sempre se destacando, você acaba caindo. Eu não sei, né? Eu não sou tão muito por essa linha de, eu preciso estar me destacando, mas eu preciso estar sempre tentando ser melhor do que eu estava sendo antes, sabe? E todo mundo tem uma... Não importa quão bom tu seja, eu acho que existe sempre um gap infinito de aprendizado que tu pode Com melhorar certeza. naquilo que tu tá fazendo. Com certeza. E, cara, a animação é um campo tão amplo e tão... Sei lá, tem mais de 100 anos de animação no mundo, já teve tantas tentativas e variações diferentes que, tipo, tem muita história ainda pra fazer. Tem Glenn Keane e mestres de animação que criaram todos os personagens da Disney de quando a gente era criança, Bela Fera e tudo mais, que animam até hoje e ainda acham que tem coisa pra aprender. Então, quem sou eu pra dizer que eu já sei tudo, sabe? Não é assim. Definitivamente. Então, se destacar não é nem a prioridade. Destacar deixa pra esses caras se destacarem, sabe? Eles vão se destacar. Eu só quero agora, tipo, chegar na idade que eles estão, tão bom quanto eles são, sabe? Então, Sim. Feliz com o meu trabalho. e feliz. E com a independência que eles têm hoje em dia pra fazer animação. Eles não tiveram que pular pra diretores ou coisas assim, ou fazer coisas que eles não queriam fazer. Sim. Eles ficaram seguindo fazendo animação e cresceram com isso. Excelente. Exato. Gui, eu queria muito te agradecer pela presença aqui no você, grande amigo nosso. Tô muito feliz que você tá trabalhando num dos shows que eu mais gosto. Tô doido pra assistir. Eu também. E é isso, cara. Muito obrigado. Você tem mais Valeu. alguma coisa pra dizer?
Não, Terminar? na verdade não. Agradecer a todo mundo que assistiu. Desculpa se eu não respondi nenhuma pergunta e se eu devaguei demais. Você respondeu todas. Nós dois somos Foi muito ótimo. fãs de animação, então a gente só falou de animação mesmo. É. Nós três, né? Somos É, exatamente. Qualquer dúvida, entre em contato. Exatamente. A gente responde tudo. Pode botar o link do seu Instagram aqui ou alguma coisa assim? Eu não uso Instagram, mas Facebook, Messenger, Tá bom. site, e-mail, A gente, Beleza. final de fumaça, qualquer coisa. a gente coloca. Show de bola. É isso, gente. Mais um episódio do Hello Bonjour. A gente se vê na próxima. Tchau. Valeu!